Graças a Deus, sou muito iluminada por poder ter o privilégio de partilhar, né, lado a lado aqui, grande parte dessa trajetória árdua que é ser advogada mulher nesse aspecto aqui em Portugal. Também não poderia deixar de agradecer uma pessoa que não está aqui presente, né, neste momento, mas a doutora Marcela Camargo. A doutora Marcela é minha mentora, inclusive, e é outra pessoa que eu não tenho palavras para dizer o tamanho da generosidade de profissionais que tiram parte do seu tempo para, de fato, abrir caminhos para que outros possam brilhar. Então, fica aqui meu agradecimento à doutora Marcela e minhas homenagens para as nossas colegas que você vê, que estão aqui representando também. Hoje eu vim falar de um tema que é muito complexo para ser esgotado em 8 minutos. Mas, mais uma vez, muito pensativa estava ontem, quase não dormi, estava comentando isso com a Mari, porque vou me dar o direito, né, vou me dar a liberdade de não ficar aqui com juridiquês. Eu sei que todos nós aqui somos advogados, estudantes de direito, mas ler a letra da lei, nós podemos fazer isso sozinhos. Então, eu vou aproveitar aqui da continuidade, como começou muito bem, né, e fez com excelência a doutora Mara, a fazer provocações, né? E foi brilhante que a primeira palestra desse painel fosse a dela, porque traz para nós aqui grande exemplo, né? O tema que eu fui, né, incumbida é um tema sensível, fala da violência econômica, os obstáculos de acesso à justiça, e eu acresci a frase que essas mulheres estão entre o silêncio e a invisibilidade. É um tema que me é sensível porque inclui aqui as minhas principais áreas de atuação, né, que é o direito de família, direito criminal e, claro, o direito migratório. Basicamente, nós precisamos, e nós todos nós já sabemos, que o conceito de violência econômica está ali previsto na Convenção de Istambul, a qual, né, Portugal faz parte, e nós temos várias formas de termos ali caracterizado a violência econômica contra uma mulher. A questão é, eu acredito que a maioria de nós, ou se não atua na área, mas já acompanhou, já estudou na universidade, a violência doméstica, ela é muito característica, né? Todos nós, quando vemos uma participação policial, um boletim de ocorrência, né, no Brasil, enfim, uma mulher, quando chega ali numa esquadra para registrar uma queixa de violência doméstica, geralmente é uma mulher que está ferida fisicamente. Então, conseguimos identificar uma mulher que sofre violência doméstica, geralmente por características, infelizmente, marcadas no corpo. Ao contrário do que acontece com a violência econômica. Muitas vezes, essas mulheres, elas se encontram, de fato, invisíveis ao Estado e até mesmo a nós, né? Porque a violência econômica, ela não tem ali uma forma de se ver nitidamente. E eu acredito que, assim como eu, que já estou há um bom tempo na área, né, a maioria de vocês também, nunca vi uma queixa, uma participação especificamente de uma mulher que sofre violência doméstica exatamente na violência econômica. A maioria dessas mulheres, elas não podem até não ser agredidas fisicamente, mas elas são violentadas na mesma, e por não ter marcas físicas no seu corpo, elas são invisibilizadas. Elas, às vezes, sequer chegam a se deslocar para fazer essa participação, e até mesmo, há muitas delas nem conseguem identificar que estão a sofrer uma violência. Essas formas de violência se dão como retenção de documentos, impedimento ou até mesmo, né, uma forma de atrapalhar a progressão de carreira ou a permanência no trabalho, controle bancário, endividamento, enfim, existem N formas de que, infelizmente, essas mulheres possam ser violentadas. Há aqui uma invisibilidade institucional que muito atrapalha, né, na luta contra esse tipo de violência contra a mulher, porque nós não temos, justamente por não ser muito comum esse registro específico em relação à violência econômica, nós não temos muitos dados, muitas pesquisas específicas em relação a isso. E há também que se identificar que existe também uma precariedade imposta por aquele que comete, né, essa violência, o violentador, e também tem uma pobreza circunstancial. Então, há também, muitas vezes,
centros, né, famílias mais simples, mais humildes, que ter cuidado em tato de identificar o que é uma pobreza circunstancial daquele ser familiar, do que de fato é uma precariedade imposta apenas para aquela mulher. Esse problema da falta de dados silencia as vítimas e dificulta o combate a esse tipo de violência. E aqui eu não poderia deixar, até porque o painel é sobre esse tema e eu também atuo nessa área, de identificar que as mulheres migrantes, né, são um perfil que precisa e merece que nós façamos aqui um destaque, né? As barreiras culturais, linguísticas, jurídicas ficam muito mais pesadas quando não estamos no nosso país de origem. A falta de uma rede de apoio, isso revitimiza essas mulheres constantemente. Então, é preciso estarmos atentas a isso. Já, inclusive, me ocorreu de estar em consultas de regularização migratória de uma mulher e perceber que essa mulher, inclusive, era vítima, tá? Muitas vezes, por exemplo, a consulta é agendada e a mulher sequer aparece na consulta. Quem vem fazer a consulta, principalmente quando é online, é apenas um homem. E isso me é um sinal muito forte de que essa mulher, ela simplesmente perdeu a autonomia de poder participar de uma consulta, que obviamente temos que remarcar quando isso acontece, é a nossa obrigação fazer isso, de uma consulta que fala sobre si, fala sobre a sua legalização e que a ela não foi dado o direito de participar. Nós temos a violência, como eu disse, reconhecida na Convenção de Istambul e também temos ela reconhecida na CEDAW. Tá? Em Portugal, especialmente, temos a tipificação geral do artigo 152 do Código Penal, mas, infelizmente, temos medidas protetivas extremamente limitadas, se não é para dizer nulas, em relação à violência econômica em si, o que, mais uma vez, é um desafio imenso para nós, operadores do direito, e também para a sociedade como um todo. Por fim, os obstáculos do acesso à justiça. Sempre que nós pegamos um caso de violência doméstica, é até muito complicado, até para nós advogados particulares, que obviamente precisamos dos nossos honorários, mas muitas vezes nós acabamos ficando sensibilizados, porque a maioria dessas mulheres sequer tem condições financeiras de estar ali a custear, né, o custo de um honorário advocativo particular ou de uma taxa de justiça, se for ter outros tipos de processos envolvidos. Enfim, nós temos ali essa ausência de autonomia financeira, o formalismo e burocracias versus a baixa escolaridade ou dificuldade linguística, além de o medo, a vergonha, a dependência econômica, a dependência emocional e mais, né? Nós precisamos destacar que as mulheres que têm filhos, infelizmente, muitas vezes são mais uma vez silenciadas com aquele estigma, o medo que é real e tem fundamento de perderem os seus filhos de certa forma. Então isso, e agora nós estamos numa época em Portugal que inclusive tem sido muito propagado um temor em relação às CPCJs e tudo, o contexto que envolve, né, as famílias migrantes principalmente. Então isso também é, infelizmente, um obstáculo concreto que impede ou que desestimula as vítimas de procurarem a justiça. Além disso, nós precisamos destacar, né, o despreparo dos operadores do direito. Isso eu incluo alguns advogados, sim, porque eu já escutei da boca de colegas advogados, um colega especialmente, inclusive um homem, que a violência doméstica é o crime da moda. Então, temos, infelizmente, no nosso meio, colegas advogados que, peço perdão da palavra, mas sequer mereciam, né, o título de advogados, uma vez que pronunciam e têm esse tipo de opinião a respeito de pessoas tão já vitimizadas. Aqui eu coloco as referências que, como eu disse, não valia a pena parar para estudarmos o livro da lei, que eu acredito que todos nós que já estamos aqui superados em relação a isso. Mas o que eu gostava aqui mesmo de destacar é o relatório da greve, tá? A greve, esse relatório foi divulgado, estou aqui com ele aberto, inclusive, no site da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Gênero. E esse relatório, ele é muito importante porque ele estudou especialmente, tá, sobre Portugal. Foi o primeiro relatório que analisou qual foi o impacto da Convenção de Istambul em Portugal. Então, a greve é o grupo de peritos do Conselho da Europa e o que eu achei mais interessante é um relatório recente que foi publicado agora dia 27 de maio deste ano,
O mais interessante é que um dos maiores problemas que o relatório identificou em Portugal é a falta da capacidade técnica dos magistrados portugueses para lidar com vítimas de violência doméstica. E isso é muito grave. Isso é algo que é preciso de destaque, e eu vou aqui tomar a liberdade, eu sei que meu tempo já passou um bocadinho, mas eu vou ser séria para finalizar, de ler a opinião, né, que foi colocada aqui no relatório. Apesar dos avanços, o Grêmio considera o sistema judicial português um dos principais entraves à proteção eficaz da vítima. O relatório denuncia sanções brandas e desproporcionadas em casos de violência doméstica e sexual, além da persistência de atitudes patriarcais entre magistrados e magistradas, que muitas vezes privilegiam a ideia de unidade familiar em detrimento da segurança das vítimas. A utilização da chamada síndrome de alienação parental em processo de regulação das responsabilidades parentais é fortemente criticada, sendo considerada cientificamente infundada e prejudicial à proteção das vítimas e de seus filhos. E aqui, entre as recomendações prioritárias, eles colocam especialmente a formação, né, a capacitação dos magistrados para lidar com esse tipo de processo.